Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tudo certinho? Eu espero que sim. Eu sou a Viviane, esse aqui é o Vi no Tubo. Muito obrigada por estarem aqui em mais um vídeo. Já chega se inscrevendo no canal, curte agora no comecinho. Se chegar lá no final você não gostar, descurte, não tem problema. Esse é o quadro Me Conta, que eu conto porque a gente precisa guardar dinheiro, segredos não. E se você já tem alguma história para me contar, manda no vinotubo@gmail.com. Agora, sem mais enrolações, eu vou começar a leitura desse relato, que se chama A Ex-Maledite que Fez Amarração para o Meu Namorado. Se você não sabe o que é maledite, aqui na descrição do vídeo eu tô deixando explicado direitinho, mas não é um termo inventado por mim, é um termo aí que a Ana do canal Assombrado que trouxe, e agora todo mundo que trabalha ali com amarração ou que é muito malvado assim, a gente chama de maledite na internet, não tem jeito, Aninha, pegou, tá bom? Então vamos começar a leitura do relato. Oi, Viviane, tudo bem? Espero que leia meu relato. Tudo bem? E sim, estou lendo. Obrigada por ter enviado, inclusive. Peço que não fale meu nome. Eu vou contar como a Maledite, ex do meu namorado, quase destruiu o nosso relacionamento. Eu nunca acreditei muito nessas coisas de amarração, energia, trabalho espiritual. Eu sempre fui muito pé no chão, mas depois do que vivi, aprendi a respeitar o que não entendo completamente. Meu namorado tinha uma ex que nunca aceitou o fim do relacionamento. Eles terminaram há mais de um ano e mesmo assim ela continuava aparecendo. Mensagens fora de contexto, ligações de madrugada, comentários indiretos e indiscretos nas redes sociais. No começo achei que fosse só mágoa mal resolvida. A gente sempre brigava por causa dela, até que eu dei um ultimato. Ou você corta a relação definitivamente com ela, ou a gente termina. E ele escolheu a mim. Mandou mensagem no WhatsApp dela na minha frente, dizendo que, em respeito à nova namorada, era melhor que eles não se falassem mais. E bloqueou ela. Eu fiquei satisfeita, claro, e nosso namoro começou a fluir em paz. Até que, com o tempo, o comportamento dele começou a mudar de forma estranha. Ele ficou distante, ficava irritado sem motivo, às vezes parecia estar confuso. Tinha dias em que dizia me amar e outros em que parecia completamente indiferente a mim. Eu sentia que algo estava errado, mas não conseguia explicar. Quando a gente se via, ele estava sempre abatido, com olheiras porque não dormia direito, e quando conseguia dormir tinha pesadelos. Até que, em um determinado feriado, fomos a um bar com os amigos dele, e a Maledite estava lá. E a cretina fez questão de ir até nossa mesa nos cumprimentar, e depois voltou à mesa que ocupava com a turminha dela. Tá. Então não é que ela apareceu lá na galera de vocês, ela já estava no barzinho com a galera dela em mesas separadas. Tá, entendi. Que terrível coincidência, né? Viviane, foi difícil controlar o impulso de ir lá e não meter a minha mão na cara dela. Ela fazia questão de rir alto e ficava de gracinhas com os caras, numa óbvia tentativa de fazer ciúme para o meu namorado. Ela colocou meu em caixa alta, em caps lock. O desconforto foi claro para todos, de tal jeito que a amiga dele comentou que tinha uma fofoca que a ex tinha feito um trabalho para ele não conseguir seguir em frente com ninguém. Eu perguntei, como é que é, fulana? Conta isso aí direito. Aí ela disse que a Maledite frequentava lugares onde se fazia esse tipo de coisa e que falava abertamente sobre amarração amorosa, defendendo a prática. Todos rimos, mas aquela pulga comprou um terreno na minha cabeça. Quer dizer, a pulga não ficou atrás da olheira, da orelha. Ela comprou um triplex na cabeça da menina. É complicado. Sentindo que as coisas entre nós estavam piorando, resolvi buscar ajuda espiritual, mais por desespero do que por crença.
Busquei uma cartomante no Instagram que me atendeu sem saber de nada do que estava acontecendo comigo. E quando ela abriu o baralho cigano, descreveu com detalhes uma interferência energética ligada a ciúmes, obsessão e manipulação emocional. Falou em amarração feita por alguém do passado, movida por inveja e posse. O baralho cigano, ele é fofoqueiro mesmo. Ele fala tudo mesmo. Eu fiquei muito abalada, comecei a buscar ajuda espiritual para desfazer a tal da amarração. Contei da cartomante para o meu namorado e pedi que ele fosse comigo para uma igreja para fazermos uma campanha e nos livrarmos dos feitiços daquela imunda. Meu namorado me chamou de louca e se recusou a ir para a igreja comigo. Tentei levar a situação até que um dia fui dormir na casa dele e pedimos uma pizza. Quando o entregador chegou, meu namorado desceu e deixou o celular em cima do sofá. Estava desbloqueado e a tentação foi maior. Eu peguei e abri o aplicativo do WhatsApp. Viviane, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Ele estava conversando com ela novamente. E não amigavelmente. Não. Eram mensagens de conteúdo muito vulgar. Mensagens de putaria mesmo. Troca de nudes, estilo chifre da Isa, lembra? Mana! Amiga! Lembro. Quem esqueceu, não é mesmo? Pesado. Quando ele chegou, eu joguei o celular na cara dele e começamos uma briga horrível. Os pais dele precisavam intervir para que não rolasse agressão física. Ah, mas já rolou agressão física quando você jogou o celular na cara dele, né? Nesse dia, eu dormi no quarto da irmã dele. Quer dizer, eu passei a noite, né? Porque dormir mesmo eu não consegui. Eu só sabia chorar. Putz, eu imagino. Olha, deve ser tão horrível passar por isso. Misericórdia. No dia seguinte, ele ficou com vergonha porque todos ficaram contra ele. Ele me pediu perdão e disse que não faria mais aquilo de jeito nenhum. Pouco tempo depois, ele foi me buscar no trabalho e disse que a gente precisava conversar. Eu achei que ele ia terminar comigo, mas o que veio foi pior. Ele me contou que a Maledite estava grávida. Ele disse que a gente precisava conversar. Eu achei que ele ia terminar comigo. Mas o que veio foi pior. Ele me contou que a Maledite estava grávida. Aquilo me tirou do chão. Aquela maldita havia conseguido o que queria. Pensei em ir embora sem olhar para trás, mas decidi lutar pelo meu relacionamento. Não podia entregar para ela tudo de mão beijada, amiga. Ai, amiga. Assim eu fiquei, acompanhei tudo de perto, inclusive fiz meu namorado pedir um exame de... Ai, só piora, gente. Que isso, mulher? Que isso, mulher? Eu fiz meu namorado pedir um exame de DNA que confirmou a confirmação da paternidade. Ele não fugiu, assumiu o filho, reconheceu legalmente e passou a pagar pensão desde o início, antes que qualquer cobrança judicial ocorresse. Ah, brasileiro é tão bonzinho. Foi nesse mesmo período que percebi o quanto ele estava diferente. Não apenas arrependido, mas exausto emocionalmente. Ele até aceitou. Você tá vendo isso, filho? Você tá acreditando nessa história? É inacreditável. Vamos lá, continuando. Foi nesse período que eu percebi o quanto ele estava diferente. Não apenas arrependido, mas exausto emocionalmente. Ele até aceitou ir para a igreja comigo. Ah, eu sabia.
Desculpa. Ele até aceitou ir para a igreja comigo e tudo começou a se encaixar. Ele ficou mais lúcido e mais firme nas decisões. O bebê é a cara dele e eu não trato mal a criança, pois ela não tem culpa de ser literalmente uma FDP. Com muita perseverança, nosso relacionamento foi reconstruído. Hoje posso dizer que ele errou, pagou pelo erro, amadureceu e assumiu as consequências. E eu perdoei, não por fraqueza, mas porque vi arrependimento real e mudança concreta. Essa história me ensinou que traição dói, mas que amor, quando é consciente, não ignora os erros, ele os enfrenta. E assim acaba o relato. Olha, gente, eu vou ser bem honesta nesses comentários, eu preciso fazer, não vou me furtar de fazer comentários, não. Primeiro eu peço desculpas pra você, tá, amiga, que enviou o relato, se eu exagerei nas minhas expressões aqui, eu não quis te ofender. Mas é porque são várias bandeiras vermelhas que a gente viu desde que você começou a contar essa história, tá? Primeiro de tudo, gente, amarração amorosa não transforma homem em canalha. Isso não existe. Não existe uma amante ou uma ex-namorada fazer um trabalho que vai acabar com a sua vida. Vamos ser bem honestas, o cara não presta, amiga. Porra! O cara começou a namorar com você e ainda mantinha contato com a ex. Você percebe que você ficou forçando a barra nesse relacionamento o tempo todo? Para de falar com ela, ou ela ou eu. Aí, não, tá bom, vou bloquear, papapá. De repente você pega lá, ele tava trocando conversinha com ela, trocando nudes. Você acha que isso é amarração amorosa, gente? De verdade? Vamos ser adultos, conscientes? O cara não quebrou o vínculo com a ex. Ainda tinha alguma coisa, algum sentimento, seja sentimento de amor, ou seja pele mesmo, atração, química, mas alguma coisa entre eles ficou e eles não conseguiram cortar esse laço. Eles não conseguiram encerrar esse vínculo. Você entrou na vida dele como se você fosse a outra, porque eles não encerraram o relacionamento deles. Então, você tá falando que eu sou errada nessa história? Não, você não é errada nessa história, porque a traída foi você. Mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa no mundo espiritual ou na mulher que tá cedendo aos encantos do cara, do que você entender que você tava sobrando nessa história. E nunca, jamais se coloque em posição de escolha. Porque você não tem que escolher, ninguém tem que escolher você não, você tem que se escolher. Não existe ou ela ou eu, sou eu, sempre sou eu. Se você não quer me escolher, eu me escolho, amiga. Pô, agora você tá aí, não sei quantos anos você tem, mas não imagino que você seja uma mulher velha, você deve ser uma mulher jovem. Aí tá você comendo pão que o diabo amassou, num namoro, que eu também acho o ó do borogodó, ficar lutando por relacionamento quando você tá namorando. O namoro, ele é uma prévia de um casamento. Se no namoro o cara te trai, te desrespeita, tem que fazer terapia de casal, que tipo de saúde esse relacionamento vai ter? Você vai querer um casamento que vive na UTI, que você tem que ficar passando pano, que você tem vergonha das coisas que seu marido faz, que a sua mulher faz? Sabe, eu vejo tantas pessoas jovens assim se amarrando à toa com quem não presta, gente. Vamos ter mais autoestima. Vamos se amar mais. O cara traiu você desde o começo do namoro, não te respeitou, você perdoou, quebrou acordo com você, engravidou a ex. E aí o cara ainda ele é um cara maravilhoso porque ele registrou a criança que é a cara dele. Pô, é sério, amiga, que você vai passar esse pano pra ele? Olha, você não é fraca. A gente não perdoa a traição por fraqueza, não é isso. Eu entendo até quem perdoa. Você até colocou assim, estilo chifre da Isa. Se você é uma mulher que você tem apoio da sua família, você tem o seu dinheiro, a tua independência financeira, você não precisa estar passando por isso, por que você vai passar? Sabe? Eu acho que a gente tem que se escolher, seja você homem, mulher também que tá passando por uma situação dessa. Perdoar a traição é individual, é de cada um, tem quem perdoa, tem quem não perdoe. Eu nunca vou achar que é a melhor opção, sinceramente. Eu acho que perdoar a traição abre precedente para coisa pior, mas cada um sabe da sua história. A questão aqui não é perdoar a traição, é você ter perdoado várias e várias e várias traições e várias micro traições ao longo
de um namoro. Olha, e o pior é que sempre a culpa é da outra, né? A ex-namorada que é a vagabunda, que é a filha da puta, que é isso, que é aquilo outro. O cara não, o cara é vítima de macumba. Olha que palhaçada. Bom, amiga, me perdoa pelas minhas colocações. Eu torço pela tua felicidade, de verdade. Eu não sei aí qual o contexto social que você está inserida e o que aconteceu na sua vida que te levaram a essas escolhas, mas eu espero que você reflita e que você, independente do contexto que você esteja inserida, que você sempre se escolha, porque nunca vão escolher a gente, sabe? Nunca. Não vai ter segunda chance pra gente. Você tem que se amar, tem que se pôr em primeiro lugar e tem que ter consciência de que a vida, de que Deus, de que o universo tem o melhor pra você. E um homem que só quer ir pra igreja quando ele faz merda, que ele quer ir pra igreja pra limpar a barra dele, ele não é. Ele não é uma pessoa espiritualizada nem aqui nem na casa do... Tá bom? Bom, me perdoe, eu mais ou menos não quero ficar fazendo julgamento aqui, mas eu preciso colocar isso porque não é só o seu relato. Eu vejo amigas minhas, no meu contexto social, em volta de mim, pessoas que eu amo, mulheres que eu amo e que eu sei que tem o puta de um potencial de serem gigantes, ficando à sombra de homem escroto. Agora, a pergunta é, o cara, ele é escroto mesmo ou você que é muito fraca? Não sei, vamos refletir sobre isso. Eu desejo para todas nós mais amor próprio, autoestima e a certeza de que nós temos que estar em primeiro lugar. E que a partir do momento que você se coloca em lugar de honra na sua vida, Deus ele vai te honrar também. Porque assim como é embaixo, é em cima. E não o contrário, né? Então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu espero que você goste desse vídeo. Deixe os comentários aí pra mim, até um feedback do meu posicionamento, enfim, se vocês acham que eu tenho que calar minha boca e só ler as histórias, tô aqui pra experimentar com vocês, tá bom? E é isso. Obrigada mais uma vez, até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.